Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula. Nós ainda estamos no primeiro módulo do nosso curso. E nesse módulo, você está planejando e construindo a estrutura da sua casa nova, isso é, do seu casamento novo, com o seu cônjuge. Eu já te falei isso, mas nunca é demais lembrar, que esse curso é um método, portanto há um passo a passo a ser seguido. Então, eu recomendo fortemente que, se você não concluiu a aula anterior, você volte imediatamente a ela. E especialmente que você realize integralmente o exercício prático que eu te passei lá. Combinado? Nesse módulo 1, você está aprendendo mais sobre o seu marido ou sobre a sua esposa e sobre o seu casamento. Você está vendo e ouvindo coisas de que talvez nunca tenha visto ou ouvido falar antes. E na aula de hoje nós vamos falar sobre perfil comportamental. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar disso antes? Não? Então eu vou te explicar. Ao longo da história da humanidade, algumas pessoas começaram a observar e a estudar os comportamentos das pessoas, de um modo geral. E esses estudiosos começaram a categorizar tais comportamentos. Isso é, começaram a definir que algumas pessoas se comportavam mais de um determinado jeito, outras pessoas agiam mais de outro modo e assim por diante. Essas análises sobre os perfis de comportamentos das pessoas já existiam antes mesmo de Jesus Cristo, na Grécia Antiga. E de lá para cá, vários cientistas e pesquisadores desenvolveram teorias sobre isso. Em 1928, o Dr. William Moulton Marston desenvolveu a teoria sobre comportamento humano chamada DISC, que ainda hoje é muito conhecida e é a base para várias teorias ainda hoje existentes sobre perfil comportamental. O Dr. Marston já dizia àquela época, segundo as suas pesquisas, que as pessoas podiam ser catalogadas e enquadradas em 4 perfis básicos de comportamento, que seriam dominante, influente, estável e conforme. De lá para cá, esse sistema foi muito desenvolvido e aperfeiçoado, mas a ideia inicial de Marston, dos 4 perfis básicos de comportamento, se manteve praticamente intocada. Sendo assim, ainda hoje nós podemos entender que todas as pessoas se comportam de um determinado modo, de acordo com o seu perfil comportamental. Agora eu vou te falar um pouco sobre o que caracteriza cada fator de perfil comportamental, daqueles 4 que eu acabei de te dizer. E nós vamos começar pelo fator dominância. Então vamos lá. Pessoas com alto fator dominância são muito voltadas a resultados e lidam muito bem com adversidades e desafios. Normalmente são muito diretas, ousadas e competitivas. Elas acreditam ser importante estar no controle e numa posição de liderança para conseguir provar o seu valor e para serem reconhecidas. Pessoas assim são muito focadas e determinadas no trabalho e nas tarefas que realizam e miram especialmente obter resultados. Elas não costumam dar tanto valor aos aspectos emocionais, sentimentais das pessoas com que se relacionam e normalmente não têm uma intimidade muito grande nos seus relacionamentos. Para pessoas com esse perfil comportamental preponderante, o desejo de ganhar costuma se sobrepor ao medo de perder. Ter o controle da situação é muito importante para o autodominante. É comum que pessoas com esse perfil tentem impor as suas ideias e convicções. Elas não sendo muito abertas a ouvir, não aceitam muito as opiniões alheias. Por vezes, essas pessoas podem se assemelhar nas atitudes a um trator ou um rolo compressor, como eu costumo brincar, passando por cima de tudo e de todos para atingir os seus objetivos. Podem ter pavio curto, sendo bastante explosivas. Alguns exemplos de pessoas famosas com esse perfil comportamental são Steve Jobs, Donald Trump, Paulo Vieira e o Bernardinho. Aliás, falando em Bernardinho, ex-técnico das seleções brasileiras de vôlei, masculina e feminina, presta atenção agora nesse pequeno trecho de uma entrevista dele e nota se você consegue perceber algumas características que eu acabei de te explicar. É claro que o talento, de uma certa maneira, é o cartão de visitas. Mas a pergunta é muito simples, Quantas pessoas de talento não realizam o seu potencial? E nós, como treinadores, coaches, professores, pais e mães, essa é a nossa grande preocupação.
que os filhos, os colaboradores, os alunos não se tornem frustrações. E para que esse talento não gere uma frustração, há de haver um alto grau de determinação, né, de vontade, de obstinação, capacidade de superação. Isso é certamente aquilo que o meu primeiro treinador, né, eu tenho um irmão lá mais velho que eu era um talento de jogar vôlei. Eu estudava na antigo Colégio Andes, na praia de Botafogo, isso faz algum tempo. Enfim, e eu saía para correr, embora não seja tricolor, eu saía correndo para ir treinar no Fluminense. E meu irmão mais velho que hoje trabalha no restaurante, nós somos sócios no Rio, ele tinha um talento enorme, ele tinha talento para jogar, talento para nadar, mas tinha uma preguiça proporcional ao talento, né? E eu não tinha muito talento, mas tinha uma vontade louca. Para nadar eu lutava com a água, para jogar eu lutava com a bola, mas eu lutava, né? E toda vez que eu brigava, irmãos têm intimidade, brigam, né, na pelada, tem aquela discussão, meu treinador mandava embora, Bernardinho, banho. Eu tomei uma centena de banhos até esse na minha carreira. E queria matar o meu treinador. Quem faz esportes aqui que não quis matar o seu treinador em algum momento? Um professor. Papai e mamãe às vezes não dá vontade, mata que raiva que dá. Mas quem de nós depois não reconhece o valor daquela pessoa? Foi o que aconteceu comigo. Já adulto, técnico da seleção feminina, levava esse treinador comigo, já velhinho. Um dia eu tomei coragem e perguntei, Bené, me explica uma coisa, Bené era filho dele. Que toda vez que eu brigava com meu irmão, você mandava você ir embora a mim, Bené, e nunca ele que não queria nada. Ele disse isso, ele não queria nada. Se eu mandasse ele embora, ele nunca mais ia voltar. Eu queria que ele jogasse. Você queria tanto que eu te mandava embora, você voltava, eu te mandava embora, você voltava. E ele disse uma coisa que ficou, né, assim, para mim, para sempre. Ele disse o seguinte, se você não tivesse resistido à minha pressão, aos meus desafios, você não teria chegado a lugar nenhum. E aí, percebeu? Viu que ele fala em disciplina, determinação, luta e é muito voltado a obter resultados? Prestou atenção na postura dele? E na fala? Ele tem uma fala mais rápida, direta, assertiva. O Bernardinho é um exemplo extraordinário de uma pessoa com perfil comportamental dominante. Conseguiu entender? Vamos seguir adiante? Agora vamos falar de pessoas que têm um perfil comportamental influente como sendo o seu principal, o mais alto. O fator influência indica como você lida com as pessoas e como as influencia. Pessoas com alta intensidade desse fator costumam ser radiantes, otimistas, extrovertidas, sociáveis, calorosas, abertas com as outras pessoas. Elas não gostam de passar despercebidas, trabalham muito bem em equipe, contagiam as pessoas ao seu redor. Normalmente são criativas e ágeis em suas ações e adoram expressar suas ideias. Não gostam de rotina, estão sempre em busca do novo e de viver a vida mais intensamente, vivendo sempre o momento presente. Em pessoas com esse perfil preponderante, o desejo de prestígio e aprovação social costumam ser bastante fortes. O autoinfluente valoriza o status, gosta de ser reconhecido, homenageado e de sentir que é importante. Pessoas assim costumam não ter medo de falar em público, pelo contrário, normalmente são bastante comunicativas e muitas vezes ouvem pouco as outras pessoas. O autoinfluente é aquela pessoa que muitas vezes é o sem noção, ele fala as coisas e não se dá conta de que pode ter magoado alguém, pode ter atingido alguém, por exemplo. Você conhece alguém assim? Algumas pessoas famosas com um perfil comportamental preponderante influente são Silvio Santos, Jim Carrey, Danilo Gentili, Barack Obama, Ingrid Guimarães, por exemplo. Aliás, falando na Ingrid Guimarães, presta atenção nesse vídeo. Maravilha. Você quer aprender a desfilar? Quer aprender a desfilar? Quero. Posso ensinar ela? Pode, claro, Eu vou ensinar ela, gente, porque isso aí é bom pra vida da gente, ó. Aonde que eu faço? Aqui, ó. É o seguinte. Vocês já repararam? Vem aqui. Olha que mulher linda, gente, né? Ó, é o seguinte. Você imagina que tem, ó, vários buracos aqui. Então, você vai estar pulando buraco. Pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco, pula buraco. E parou. Certo. Entendeu? Aí, atrás, é uma mãozinha que um cara da rua, Jô, que me deu essa ideia, que é espanta-pum. Foi um cara da rua que me falou. Que é assim, ó, que essa mãozinha pra trás, ó. Que eu tinha apelidado de mãozinha vassourinha, mas um cara na rua falou, não, é espanta-pum, amei. Então, ó, pula buraco, espanta-pum atrás, parou.
Tá? Certo. Aí você dá essa paradinha aqui, com a mãozinha aqui, tá? Vai primeiro esperando que depois eu vou te ensinar o carão, porque o carão é muito importante também. Ok. Então vamos lá, vai. Então, pula buraco, né? Vai, pula buraco, chuta a bola, como se estivesse chutando uma bola. Pula buraco. E Parou, carão. Gente, ela já é super profissional, né? Voltou. Agora passou, espanta punzinho, ó, espanta punzinho. Agora tem uma coisa que é super importante, Jô, isso é bom pra você também. É o Já fez bem, O ele é uma mistura de pergunta com espanto. Então, quando alguém faz alguma pergunta pra você que você não queira responder, você faz Entendeu? O é maravilhoso. Quer ver? Eu vou andando e vocês me chamam Leandra, ou Ingrid, que eu vou fazer o só pra você ver o efeito que tem. Okay. E a gente, Jô, a gente fica gata. É uma cara que a gente deixa a gente gata. Quer ver, ó? Fala, gente, me chama, ó. Então, ó, anda até aqui e a gente chama ela, tá? Vamos ver como é que você reage ao Vai. Eu com... Não esquece. Pula buraco, espanta punzinho, tá? Ok. Então vai. Pula buraco. Obrigado! Obrigada, querida. Você sabe que eu fiquei pensando no Alex? Porque você tá sempre chamando o Alex, né? E esse lugar aqui, ó, é um lugar ótimo, porque o Alex pode sumir e aparecer, faz um efeito, né? É. Quer ver? Me chama alguma coisa aqui, ó. Vou chamar. Alex! Hã? Vamos ver com o Alex. Experimenta, Vai, Alex. Alex, vai lá. Você tá ali. Vai, atenção. Não é bom? Abaixa, direito, some. Alex! E aí, entendeu sem noção? O autoinfluente não tem medo de se expor ao ridículo. Ele é alegre e extrovertido. Tá sempre de bem com a vida e quer fazer com que os outros fiquem assim também. Entendeu? Vamos analisar o próximo perfil comportamental? Então vamos lá. Agora nós vamos falar do fator estabilidade. Esse fator tem relação com o equilíbrio, a empatia e a lealdade. Indica como você lida com mudanças e como você estabelece o seu ritmo de vida. Pessoas com alto fator estabilidade são atenciosas e boas ouvintes e costumam demonstrar interesse pelos sentimentos dos outros. Assim como os influentes, os estáveis são mais voltados a relacionamentos interpessoais do que a tarefas e resultados, porém com uma grande diferença. Para o estável, o mais importante é o bem-estar do outro e não o seu próprio bem-estar. Os estáveis são muito dispostos a servir. Possuem em comum características marcantes: a calma, o tom de voz mais lento, com o ritmo mais cadenciado, a capacidade de se adequar a rotinas e de fazer trabalhos repetitivos sem se aborrecer, fazendo uma coisa de cada vez. Pessoas com um perfil comportamental preponderante estável tendem a buscar e manter relacionamentos de longo prazo. São pessoas flexíveis com as suas ideias, que pensam antes de falar, buscam sempre o consenso, evitam ao máximo brigas e discussões. São ótimos planejadores, eles possuem constância, do início ao fim. Os estáveis valorizam a rotina e a previsibilidade, sendo avessos a mudanças. Sair da zona de conforto e realizar mudança é um grande desafio para pessoas com esse perfil comportamental. Alguns exemplos de pessoas com perfil estável, pessoas famosas, são Mahatma Gandhi, o Carlos Alberto Parreira, Caetano Veloso, Chico Xavier e Drauzio Varela. Para exemplificar bem, olha só esse vídeo. Olá, amigos do YouTube. Nós recebemos aqui várias questões, né? Uma delas é da Juju Oliveira. A Juju sempre se comunica com a gente, eu conheço o nome dela, o jeitão. Ela diz assim: Drauzio, me explica uma coisa que sempre quis saber. Por que vocês médicos têm uma letra horrível? Só o farmacêutico consegue entender a receita. Ô Juju, peraí, dá um minuto aqui.
Você está falando que os médicos, de um modo geral, então eu estou incluindo aqui, estou incluído nesse grupo, né? Vamos lá, Juju, vou escrever aqui. Juju, você acha horrível a minha letra? E olha, estou escrevendo com um pincel mágico, né? Por favor, Juju, seja honesta. Seja honesta. É horrível assim a minha letra? Não. Mas você tem razão, Juju. Os médicos, em geral, escrevem com uma letra muito feia. E isso, para mim, é um problema. Eu não consigo aceitar esse tipo de desleixo. Os médicos escrevem coisas importantes, o remédio que você vai tomar, os horários que eles devem ser tomados e enfim, receitas que interferem com a saúde do outro. Não pode haver confusão. Eu, às vezes, vejo nos hospitais aquele grupo de enfermeiras olhando e tentando interpretar a letra. Ô, doutor, ajuda a gente aqui a ver qual é o nome desse remédio. Não tem cabimento uma coisa dessas, né? Hoje, com a informatização, fica mais fácil porque você digita e acabou, né? Mas o médico, quando escreve, não pode escrever com uma letra ininteligível. Obrigado, Juju. Aguardo você outras vezes. E aí, que tal a calma, a paciência, a tranquilidade dele? Você se identificou? Ou você ficou irritado, querendo que ele fosse mais rápido? Isso diz muito sobre você e o seu perfil comportamental, ok? Vamos para a análise do último fator? Agora vamos falar do fator comportamental conformidade. Esse fator diz respeito às estruturas e aos detalhes e indica como você lida com regras e procedimentos. Pessoas conformes apresentam altos níveis de precisão, organização e detalhismo. Esse é o tipo de pessoa lógica, analítica, racional, que pensa de forma sistemática, baseada nos fatos e toma decisões de maneira bastante cautelosa. Os autoconformes têm uma grande capacidade de realizar trabalhos minuciosos e preferem estabelecer e seguir processos com regras claras e bem definidas. Eles sentem prazer em realizar tarefas que exigem perfeição e preferem trabalhar com outras pessoas também disciplinadas. Essas pessoas evitam ser o centro das atenções, tendem a ser formais e reservadas, preferindo observar a serem vistas. De forma semelhante aos dominantes, os conformes focam principalmente nas tarefas, embora não tanto nos resultados, igualmente relegando as suas relações interpessoais a um segundo plano. O autoconforme detesta o improviso e costuma ser muito rígido e exigente consigo mesmo e com os outros. Pode chegar a ser um chato, um cri-cri, de tão perfeccionista. E muitas vezes essa característica o leva a deixar de realizar algumas coisas, pois com muita frequência ele considera aquilo que ele está fazendo como não estando bom, que tem que melhorar antes de entregar, de apresentar e assim por diante. Algumas pessoas famosas com um perfil comportamental predominante conforme são Bill Gates, Albert Einstein, Paulo Coelho e o professor Pasquale. Assista esse vídeo para ficar mais claro. Anderson, Glaciane, Rúbia, Robson, Denilson, Miriam, João Pedro e Estelle. Qual é a pergunta? A pergunta é a clássica questão sobre o uso dos porquês, não é? Porquê junto, porquê separado e tal. Com acento, sem acento, aquela velha história. O porquê separado sempre pode embutir a palavra razão, a palavra motivo. Eu não sei por que ele fez isso, eu não sei por qual razão ele fez isso. Eu não sei por qual motivo ele fez isso. A pergunta direta, aquela, por que você não foi? Né? Por que aconteceu tal coisa? Né? Por que você não pagou a conta? Tudo bem, o porquê é separado. Né? Ponto de interrogação. E é só lembrar que está embutida aí uma palavra. Por que motivo você não pagou a conta? Por que razão você não pagou a conta? Você sabe muito bem por que eu ajo assim, por que eu me comporto assim. Ponto final. E esse porquê é separado. Você sabe muito bem por qual razão, por qual motivo eu me comporto assim. Por que junto? Conjunção, que indica a causa, que indica o motivo, que indica a justificativa, a explicação. Eu não fui porque estava doente. Eu não fui porque estava doente.
Tá? Tudo bem? Então, porque estava doente é a oração que indica a razão pela qual eu não fui. O porquê separado com acento. É preciso que haja uma pausa, um ponto final, um ponto de interrogação. Por quê? Só isso. Por quê? Por qual razão? Por qual motivo? Esse que vira tônico na entonação, no jeito de ser emitido. Não é? E aí a gente coloca o ponto de interrogação. Porque junto com acento vira substantivo, vira sinônimo da palavra motivo. Então, qual é o porquê de tanta tristeza? Qual é o motivo de tanta tristeza? E existe ainda um outro porquê separado. Lembra aquela música? Só eu sei as esquinas por que passei? Lembra? Só eu sei as esquinas pelas quais passei. Esse porquê também é separado quando equivale a pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. É por aí. Você sabe usar e escrever corretamente os porquês? Uma pessoa com alto fator conformidade certamente sabe. Ainda antes de falarmos sobre os perfis comportamentais no casamento, eu preciso fazer algumas considerações. Inicialmente, cabe ressaltar que há alguns testes disponíveis no mercado para você descobrir o seu perfil comportamental. E eu vou te disponibilizar aqui um desses testes, para você saber qual é o seu perfil comportamental, bem assim o do seu cônjuge, se ele também quiser conhecer o perfil dele, é claro. Ainda, eu quero te explicar que cada pessoa tem uma parcela de cada perfil de comportamento em uma certa intensidade específica. E que, portanto, taxar uma pessoa de dominante, ou conforme, ou influente não é exatamente correto. Isso porque, muito raramente, uma pessoa terá 0% de características do perfil dominante na sua personalidade, ou 0% do perfil estável e assim por diante. Eu tenho falado aqui para vocês em pessoa com perfil comportamental dominante, pessoa influente e assim por diante, somente para que fiquem bem claras para você as características de cada um dos perfis comportamentais. O sistema de análise de perfil comportamental com que eu trabalho, que se chama CIS Assessment, mapeia o quanto de 0 a 100 você possui de características do perfil comportamental dominante. O quanto de 0 a 100 você possui do perfil comportamental influente e assim por diante, com todos os fatores comportamentais. Você conseguiu entender isso? Também é necessário explicar que, por decorrência disso, uma pessoa poderá ser encaixada como dominante conforme, ou influente estável, ou conforme influente, ou até mesmo influente estável dominante, conforme influente estável e assim por diante. Eu já te falei que cada fator de perfil comportamental é mensurado pelo sistema em um nível de gradação, que vai de 0 a 100. Então, se ao final da sua avaliação o sistema informatizado detectar que você possui 1, 2 ou até 3 fatores acima do nível de 50, você será encaixado como tendo o perfil comportamental A, ou AB, ou ABC, sendo que o A será o fator mais alto que você terá, de 0 a 100. B será o segundo fator mais alto que você terá. E C será o terceiro fator mais alto. Ficou claro isso? E aí, gostou de aprender sobre perfil comportamental? Ah, sim, Leandro, achei muito legal. Mas o que isso tem a ver com o meu casamento? Você pode me perguntar. A resposta é muita coisa. É possível que antes de você casar, você imaginava e procurava alguém que fosse ser a sua alma gêmea, não é mesmo? Você queria alguém que te completasse, te entendesse e, acima de tudo, te amasse. Contudo, quando falamos em alma gêmea, normalmente nós consideramos pessoas afins a nós, que pensam e se comportam de maneira semelhante a nós. Isso porque pessoas semelhantes a nós tendem a nos entender mais facilmente. Porém, dificilmente você está casado agora com uma pessoa com um perfil comportamental igual ao seu, ou mesmo parecido. O mais provável é que o seu marido ou a sua esposa tenha um perfil bem diferente de você. E talvez isso seja a causa de muitos conflitos que existem hoje no seu relacionamento. No fim dessa aula, eu vou te dar um exemplo em que você vai descobrir o seu perfil comportamental e o do seu cônjuge. Mas antes, eu ainda tenho que me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Agora eu quero te falar sobre os perfis comportamentais especificamente no que diz respeito a relacionamentos pessoais
e mais especificamente ainda em relação a casamento, ok? Vamos lá então. Pessoas com perfis comportamentais diferentes podem ter grandes dificuldades de compreender o modo de agir do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa. E é isso que eu preciso te deixar bem claro agora. Eu vou te dar alguns exemplos para você entender melhor, tá ok? Então digamos que você tenha um perfil comportamental principal estável e o seu cônjuge seja dominante. Então você tem uma tendência a ser mais tímido e retraído. Talvez tenha poucos amigos, mas valoriza muito os seus relacionamentos, aqueles amigos que tem. Enquanto que o seu cônjuge é mais agressivo, é mais impetuoso, é mais voltado ao trabalho. Ele não se importa tanto com as pessoas, com os relacionamentos. Talvez você não entenda por que o seu marido ou a sua esposa, então, não demonstre tanto interesse em você, talvez nos seus filhos também. Pessoas com um perfil comportamental dominante muito alto, como eu já te disse, são muito voltadas a resultados e muitas vezes acabam realmente deixando os relacionamentos num segundo plano, focando muito no trabalho. Consegue entender isso? Agora, digamos que você tenha o fator influência como o mais elevado e o seu cônjuge é autoconforme. Sendo assim, você gosta de estar em meio a pessoas, gosta de conversar, de dar muitas risadas, de levar a vida leve, numa boa, enquanto que o seu cônjuge é todo certinho, organizado, tá sempre te corrigindo, chega a ser chato, de tão cri-cri, de tão metódico, não é mesmo? Se esse for mais ou menos o seu caso, agora, com o conhecimento que você tem, você consegue entender que isso faz parte do perfil dele. Ser tão organizado e meticuloso é da pessoa dele, não é por maldade que ele age assim. Já quando duas pessoas têm perfis comportamentais parecidos, há uma tendência natural de que tenham sim mais afinidade, de que consigam se compreender com mais facilidade. Em tese, isso favorece um casamento mais harmonioso, com menor esforço, menos gasto de energia. Mas mesmo assim, no caso de marido e mulher terem perfis comportamentais semelhantes, pode haver alguns problemas. Eu vou te explicar mais sobre isso. Você já ouviu falar, por exemplo, na expressão dois bicudos não se bicam? Ou dois beija-flores não se bicam? Ou algo parecido? Isso se refere normalmente a um relacionamento de duas pessoas com alto fator dominância. O autodominante, ele tende a querer impor a sua vontade. E quando duas pessoas assim se encontram e se casam, há uma tendência, sim, a que compreendam um ao outro, mas que tenham muitos atritos. Um tentando convencer o outro de que está certo, de que o melhor é fazer do seu jeito e não do jeito do outro. Já dois autoestáveis juntos tendem a viver um casamento muito tranquilo, muito pacífico. Contudo, a falta de iniciativa pode prejudicar o progresso do casamento, fazendo com que ele caia numa rotina com o passar do tempo. Dois autoconformes podem sim se entender muito bem, perfeitamente, mas podem divergir seguidamente por causa de regras e normas, umas regras sendo mais valorizadas por um, outras são mais valorizadas pelo outro. Para o marido, por exemplo, arrumar a cama todas as manhãs pode ser fundamental, enquanto que a esposa precisa ter o chão do banheiro limpo todos os dias. Um põe as escovas de dente no porta-escovas, o outro põe no armarinho do banheiro. Entende isso? Já dois auto-influentes tendem a viver uma vida intensamente, podem curtir muito o seu casamento, podem inovar constantemente. Porém, a falta de atenção a detalhes e algumas regras de convivência podem gerar desgaste no relacionamento com o passar do tempo. Você conseguiu compreender a importância de conhecer o perfil comportamental para o casamento, o seu e o do seu cônjuge? Se você conhecer bem o seu perfil e o perfil comportamental do seu marido ou da sua esposa, será muito mais fácil vocês conseguirem entender um ao outro. E isso será fundamental para você ter sucesso em levar o seu casamento a um nível extraordinário. A minha esposa e eu fizemos a análise de perfil comportamental e nós descobrimos que temos perfis bem diferentes um do outro. Então, a partir daí, nós entendemos que muitas das nossas brigas e discussões aconteciam justamente por causa disso. Um não entendia por que o outro agia de um jeito, enquanto esperava que a ação fosse de outro jeito. Entender isso facilitou demais as nossas vidas. Então, olha só, aqui logo embaixo desse vídeo, eu vou te deixar um link para você acessar
preencher um questionário e saber qual é o seu perfil comportamental. Isso levará em torno de 10 a 20 minutos, ok? Para isso é importante que você responda o questionário do início ao fim, de uma só vez, e faça com atenção total, com foco total. Tome cuidado para não ser interrompido durante a avaliação. Isso pode prejudicar a análise do seu perfil. Então vá até algum lugar sossegado, clique no link que está aqui embaixo e responda as perguntas que estão lá. Você pode fazer isso tanto no seu notebook quanto no seu smartphone, enfim, tanto faz. Eu preciso esclarecer ainda que você terá acesso aqui, de forma gratuita, à análise de perfil comportamental em um modo chamado degustação. Essa é uma forma bem resumida, que te dará uma boa noção do seu perfil comportamental e já será suficiente para você entender muito bem a si mesmo, ok? Ele é apresentado de uma forma mais direta e mais compreensível, acessível inclusive a quem é leigo e não tem o conhecimento que você já tem após ter assistido a nossa aula de hoje. Então, você verá que termos técnicos que eu te ensinei, que eu te falei aqui, como dominante, influente, conforme, estável, nem mesmo serão usados naquele relatório em modo degustação. Lá é usada uma linguagem bem compreensível, bem fácil de entender mesmo, tá? Ao final do questionário, você poderá fazer o download do seu relatório, que terá em torno de 5 páginas. E também receberá o relatório pelo e-mail que você vai cadastrar antes de responder o questionário. Se o seu cônjuge quiser preencher também o relatório dele, maravilha, show, melhor ainda. Aí vocês vão entender perfeitamente os perfis comportamentais de vocês dois. Você verá que após preencher o seu relatório, após responder o questionário, aparecerá para você a opção de comprar o seu relatório completo. Esse relatório é fantástico, ele tem mais de 40 páginas, com muitas informações sobre você. Ele não é restrito somente a perfil comportamental. Tem também informações sobre o seu tipo psicológico, a sua forma de liderança, os pontos fracos e fortes do seu perfil, os seus valores preponderantes. Valores, aliás, será tema da nossa próxima aula, ok? E ainda contará com uma avaliação das outras pessoas sobre você. Se você comprar esse relatório completo, você terá que inserir e-mails de outras pessoas do seu ambiente familiar, do seu trabalho, de amigos seus, para eles responderem sobre você. E aí você entenderá o que as outras pessoas pensam sobre você, como elas te veem, como elas acham que você deveria ser, quer dizer, o que elas acham que você deveria mudar. Esse relatório completo é simplesmente sensacional. É fantástico comparar essas avaliações, a sua e a que você fez e aquela que as pessoas fizeram sobre você. Mas eu vou ressaltar novamente que esse relatório completo ele é opcional, porque ele não é gratuito, ele é pago. Ele é apenas um plus que eu deixo à sua disposição para você que quer ir mais além, se quiser se conhecer com mais profundidade, ok? Eu vou te deixar também, aqui embaixo, um modelo de um relatório de perfil comportamental completo, para que você possa ver como ele é fantástico. Combinado? Então tá, agora vai lá, responda ao seu questionário e conheça o seu perfil comportamental. Um grande abraço. Eu te vejo na nossa próxima aula, em que eu te falarei sobre valores.